tarde, boa tarde. Muito prazer estar aqui com todos vocês nesse momento, nesse dia que será incrível. Tenho certeza absoluta que aqui juntos nós vamos rumo ao crescimento. Uma vez que eu entendo que para mim, tanto para você, o que importa de fato é a contribuição mútua. Aquilo que eu aprendi, todos os desafios que superei e os desafios que vocês superaram serão unificados para que nós trazemos, para que a gente possa trazer hoje a superação de todos, trazer o melhor de cada um. Aquilo que nos tornamos foram frutos das coisas que passamos lá atrás. Hoje nós somos o resultado de fato daqueles desafios, daqueles momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos onde só Deus e você sabe que você passou, e somente Deus e eu sei o que eu passei para chegarmos até aqui. Juntos nós temos a capacidade de unir as nossas forças, as nossas experiências e trazer resultados que vão fazer o seu salão de beleza crescer cada vez mais. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Araújo, trabalho na área da beleza desde 2014. Comecei esse negócio trabalhando, vendendo produtos, vendendo ali progressiva porta a porta, visitando salão de beleza, tentando vender os meus produtos lá naquela época. Quando eu comecei, eu me intitulava técnico de uma determinada marca e ali eu fiz um cursinho, fiquei 3 meses, não é verdade? Quem aqui na área da beleza que começou o seu salão, que fez aquele curso de 3 meses, fez um cursinho de 3 meses e já estava aplicando o produto ou trabalhava com química naquela época. Então, eu fazia os cabelos, fazia demonstrações, tinha um produto, o Botox, que era um Botox matizador, eu sempre pegava aquele louro gema, que você sabe como que é, e me intitulava, eu sou o técnico da marca, então eu apresentava ali muitas para que eu queria de fato vender os produtos. Então eu comecei a vender, abrir os clientes, comecei a ter o contato em 2014 com cabeleireiros, eu comecei a ir visitando muitos salões mesmos, e comecei a vender. Só que, o que acontece dentro de salão de beleza, na sua grande maioria, pelo menos lá atrás, naquela época, era o problema com que eu tinha para receber dos clientes. Os clientes demoravam muito para pagar, eu pagava R$50 por semana e ficava aquela loucura verdadeira. E ali então eu comecei a vender os produtos de salões de beleza, onde eu tinha muitos problemas para recebimento, não pagava, e aquele que às vezes era R$50 por semana, R$70 por semana. Então eu tinha muita dificuldade em receber dos clientes. E eu fui identificando que não eram poucos que davam trabalho. Outros pagavam aquilo que queriam, da forma que queriam. Então eu fui migrando aos poucos porque eu entendi que se eu colocasse todos os profissionais dentro de um determinado local, eu fazia uma única venda e não tinha aquele trabalho de ficar visitando. Então eu fiz o meu primeiro evento na cidade de Cajamar. E ali eu coloquei mais de R$20 mil em produtos, porque eu falei, vou vender muito aqui. Essa era a minha ideia quando eu comecei, eu queria vender o produto. E quando eu vendi, no final do dia, eu olhei e falei assim, nossa, vendi R$120. Por quê? Porque eu não entendia como que funcionava realmente a maestria do negócio, porque eu apresentava o produto. E o profissional, vocês que estão aqui, vocês não estão interessados muito no produto, embora o produto seja muito importante, mas o produto sem a técnica, ele não funciona. O produto sem a técnica, ele de fato não vai funcionar. Porque o mais importante é a técnica, porque o produto você vai se adequando. Se faltar o pó descolorante com muita qualidade, se você tem a técnica, se você consegue fazer o manuseio certo, até com aquele pó de farmácia de R$15, você vai dar um jeito e vai entregar o resultado. Talvez não com a qualidade que um pó sofisticado tenha, mas você vai entregar o resultado. Então eu entendi que eu precisava ter um cenário, eu precisava ter uma pessoa ensinando técnicas novas para que aquele salão, para aqueles profissionais, donos de salão, pudessem primeiro ter aquilo que ninguém poderia tirar deles, que era o conhecimento. Então eu comecei a organizar eventos e trazer profissionais. No começo, obviamente, trouxe profissionais menos conhecidos, eles não tinham, mas no meu primeiro evento de sucesso, eu alcancei ali então 30 alunos. Nesses 30 alunos, aconteceu o workshop, ali a gente teve uma duração de 7 horas de workshop, a gente falava sobre loiros,
E naquele momento eu pude fazer uma venda de R$ 3.000. É isso aí. O ápice de sucesso, porque daquele momento eu vendi R$ 3.000 e falei assim, cara, se eu trouxer pessoas conhecidas, eu vou de fato vender muito naquele dia. E aí eu comecei então a mudar toda a minha forma de trabalho. Eu comecei a focar em eventos. E aí teve uma profissional que eu gosto muito de citar o nome dela, chamada Cidinha Lins, que era aquela que estava explodindo no momento. E eu comecei então a pensar, se eu trouxer ela, eu vou estourar, eu vou fazer grandes eventos. Mas qual que era a minha preocupação naquele momento? Eu não tinha dinheiro para fazer um grande evento. Só o cachê dela naquela época era R$ 12.000. Então você imagina, 12 mil. Então qual que foi o meu desafio? Eu falei assim, olha, eu lembro até hoje, eu falei assim, eu tenho R$ 1.000 aqui. R$ 900 era o meu aluguel que eu ia pagar para o seu Joaquim. E eu falei assim, cara, eu pago aluguel, o que que eu faço? Eu só tenho 1.000, vai sobrar 100. Então eu peguei e falei assim, tomei a difícil decisão. Entrei em contato com o pessoal da Cidinha Lins e falei assim, se eu te der R$ 1.000, foi a filha dela na ocasião, eu falei, se eu te der R$ 1.000, você me dá a data, posta no seu Instagram o evento? Ela falou assim, posto. Pois eu fui lá no Banco de Itaú, depositei, coloquei os R$ 1.000 dentro do envelope e mandei para ela. E dali então, ela postou o evento no final daquele dia e eu comecei a me tornar referência dentro desse mercado de organização de workshop dentro da área da beleza. E o meu primeiro evento foi o primeiro evento em Alphaville de beleza para cabeleireiros. E ali a gente reuniu não mais 30 pessoas, não mais 6 pessoas como no primeiro, mas a gente reuniu quase 300 pessoas. E naquele dia nós vendemos quase R$ 50 mil em produtos ali, junto com a marca da Deluxe, que era da Cidinha Lins, que é dela, naquele evento. E ali não parou. Ali eu fiz eventos então com 200, com 300, 400, 500, 700 profissionais e chegamos ali então a reunir em torno de 7.000 profissionais na área da beleza durante esse período até 2018. 2018, 2019 foi quando eu migrei de fato, porque os eventos eles já não me traziam mais aquela missão, aquela paixão, porque eu entendia que eu poderia fazer algo a mais para transformar a vida de profissionais da área da beleza. Por quê? Porque eu entendia que muitos deles tinham dificuldade. Às vezes eu vendia um ingresso que custava R$ 180 e a pessoa pedia para parcelar em 3 vezes, queria depositar R$ 30 por semana. Então eu entendi que o financeiro era algo que tinha de fato um buraco, uma ausência muito grande de conhecimento dentro dessa área. Porque o coração do salão é as finanças, mas pessoas, porque o profissional, qual que é a funcionalidade? Muitas vezes o cabeleireiro ele trabalha sozinho, então ele tem que fazer o cabelo, ele tem que cuidar das contas, ele tem que comprar os produtos, então fica muito sobrecarregado o profissional da área da beleza. E eu acredito que acredito não, os fatos, os números mostram que 70% tem problemas com finanças, ou estão devendo ou acabam não tendo dinheiro. Por quê? Porque não existe aquele acompanhamento da gestão financeira dentro do salão de beleza. Então a gente entende que se eu tenho muitas coisas, eu acabo não fazendo com êxito algumas. Se você de repente tem um destaque muito grande em loiro, por exemplo, mas você fica focado em fazer, acaba deixando de lado um pouquinho a gestão do salão. Dessa forma, muitos e muitos salões de beleza vão fechando as suas portas. Por isso que em 2018 para 2019 eu comecei a me dedicar a entender como que funcionava a parte de finanças dentro do salão de beleza, a entender como que eu poderia ajudar de fato a trazer clareza, a mostrar que alguns passos a serem seguidos farão com que o salão de beleza ele tenha a prosperidade, ele tenha o crescimento financeiro. E que a parte que outrora parecia ser chata, porque o administrativo ele é um processo muito chato, um processo enjoativo de se fazer, porque você tem que sentar, você tem que analisar os números.
mas algo que não mente dentro do salão de beleza ou em qualquer outra empresa são os números. Números não mentem, números eles vão te dar o apontamento correto. Os números são aqueles capazes de mostrar para você nos seus olhos que você ou está crescendo ou está diminuindo de tamanho. Se você não acompanhar os números do salão de beleza, você certamente será mais um naquele índice de que ou está endividado ou não tem dinheiro.